Bom dia, Brasil, e bom dia, jogadores! O New Sport de hoje começou e já vou logo avisando que estamos recheados de informações. Hoje traremos curiosidades e também uma entrevista com o nosso jogador Igor Abreu, na qual pratica futebol americano nos Estados Unidos. Hoje também o New Sport abordará temas como a importância do esporte no dia a dia e até mesmo a influência que a geopolítica traz em sua história. Se você aí não sabe o que é geopolítica, pode deixar que eu explico. A geopolítica é uma categoria da geografia na qual aborda temas como fenômenos históricos e a política da nossa atualidade. Uma característica da geopolítica é se basear em áreas do conhecimento na nossa atualidade, e entre elas, o esporte. Se você quer saber mais curiosidades e informações sobre o esporte e também acompanhar nossa entrevista com Igor Abreu, continue assistindo o News Sport. Antes de falar sobre essa bela entrevista que vamos fazer com Igor Abreu, jogador de futebol americano nos Estados Unidos, você sabia que o futebol americano foi reconhecido como um esporte dos Estados Unidos por causa da geopolítica? Acredito, a geopolítica usa a área de conhecimento. Ou seja, em determinada área, eles estudam o que é mais comum, os costumes, o esporte mais famoso. E o futebol americano ficou interligado, conhecido ou denominado um esporte no qual os Estados Unidos têm um domínio por conta da geopolítica. A geopolítica permitiu que todas as pessoas começassem a engrandecer o futebol americano, que é interligado nos Estados Unidos, trazendo assim vários jogadores ou várias pessoas a se interessarem pelo esporte, começar a praticar ou acompanhar. E por isso, pessoas como o Igor Abreu começaram a praticar futebol americano e se mudaram para os Estados Unidos para aprimorar a técnica, já que pela geopolítica, o futebol americano é um esporte típico dos Estados Unidos. Com isso, podemos concluir que a geopolítica, ela simplesmente consegue enaltecer os nossos esportes e, assim, expandir para todas as outras áreas do mundo os esportes diferentes que temos em cada área e cada região. Tarde, gente. Agora vamos explicar um pouquinho com um vídeo o que é o futebol americano e logo em seguida vamos fazer uma entrevista com o Igor Thiago. O futebol americano é jogado num campo de 100 jardas por dois times de 11 jogadores cada. Na NFL, os elencos de 53 jogadores se dividem em times de ataque, defesa e times especiais, que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até a end zone do oponente para anotar um touchdown, seguido de um extra point. Isso é conseguido avançando a bola pelo campo em uma série de jogadas ou downs. O avanço pode ser conquistado pelo ar, através de um passe do quarterback para o recebedor, ou por um running back, que corre com a bola pelo campo. O ataque tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas para manter a posse de bola, e ter outros 4 lances para seguir caminhando até a end zone adversária. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola com um punt. Ou, se estiver perto bastante, tentar um field goal entre os postes. Depois de 4 períodos de 15 minutos, o time com mais pontos vence o jogo. Boa tarde, Bruna. Bom, hoje estamos aqui com um jogador de futebol americano chamado Igor Abreu. Ele veio contar um pouquinho sobre esse esporte e algumas curiosidades. Olá, galera, tudo bem? Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite e eu espero solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre futebol americano. Bom, para começar, esse é o esporte mais famoso e cobiçado de Boca Raton? Olha, eu não diria só da minha região, mas eu acho que dos Estados Unidos como um todo, o futebol americano ele tá junto ali do basquete como o esporte mais popular do país, mas por ser algo bem cultural do americano mesmo, bem antigo, eu acho que dificilmente ele perde o posto do esporte mais popular do país. Nas escolas e nas faculdades, vocês praticam ou é uma coisa mais à parte, assim? Então, aqui nos Estados Unidos as escolas funcionam da seguinte forma: qualquer matéria ou esporte que você queira se interessar mais, que você queira aprofundar mais, ela faz parte da grade curricular. Então, na parte da manhã você faz um estudo básico de todas as matérias, geografia, biologia, sociologia, e na parte da tarde você aprofunda naquilo que você quer. Se você quer ser um matemático,
Na parte da tarde você vai estudar mais matemática. Se você quer ser um jogador de futebol americano e conseguir entrar no time, na parte da tarde você vai treinar. E esse treinamento ele vale nota. E ele te ajuda em algumas notas também. Se você tiver mal em alguma matéria, mas se você se destacar bem no time, você acaba ganhando bolsas para outras escolas, universidades. As grandes universidades olham muito o esporte, tanto do high school aqui, que é o ensino médio, até o universitário. Então é algo que faz parte da escola, não é algo que a gente faz separado, a gente faz totalmente com a estrutura da escola ou da universidade. As universidades têm coaches, né, os treinadores, tem todo um vestiário, tem o estádio próprio, então é como se fosse um time mesmo, profissional, só que é da escola e da faculdade. Quem criou esse esporte? Você saberia nos informar? Assim, a criação do futebol americano em si, ela é bem complexa. O futebol americano ele é um derivado do rugby, que é um outro esporte bem famoso na Austrália, Canadá. E foi justamente num jogo entre duas faculdades que começou ali o futebol americano. Uma das faculdades é até a faculdade de Harvard, que é bem conhecida pelos ótimos alunos que ela tem. E num jogo assim, a Universidade de Harvard e uma Universidade do Canadá estavam jogando uma contra a outra e cada um jogava um estilo diferente, por elas serem de regiões bem diferentes. Elas jogavam um estilo diferente do rugby. E para ficar justo, para as duas faculdades conseguirem jogar de forma que a regra de uma não beneficiasse uma e a regra de outra não beneficiasse a outra, eles criaram algumas regras em comum. E essas regras em comum é o primeiro relato assim, de algo que se parece com o futebol americano. Ao longo dos anos foi se tornando um esporte cada vez mais seguro, porque antigamente haviam muitas lesões de jogadores, era um esporte bem agressivo. Já teve até intervenção do presidente dos Estados Unidos para que essas regras se tornassem mais seguras, até que a gente chegou hoje no futebol americano que a gente tem hoje, que ainda assim passa por muitas mudanças. A criação em si não existe, mas a origem vem desse jogo entre duas faculdades. Quando você entrou no time, você sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileiro e nosso futebol ser diferente do futebol deles? Pelo contrário, aqui nos Estados Unidos tudo funciona muito no mérito. Independente de onde você nasceu, independente da sua cultura, se você joga bem, tem capacidade de ajudar o time, você é mais que bem-vindo em qualquer esporte. Não só no futebol americano, mas no basquete. Tem muitos brasileiros que jogam basquete aqui nos Estados Unidos. O brasileiro em si, no futebol americano, ele tem mais espaço, não é assim uma regra, mas ele tem mais espaço na posição do kicker, que é a posição do cara que chuta a bola. Pelo brasileiro ter uma facilidade maior com os pés, geralmente todo brasileiro ocupa essa vaga, mas temos casos até na liga profissional, na NFL, de jogadores da defesa que são brasileiros e estão em times como o Miami Dolphins. Já tivemos brasileiros no Kansas City, que foi campeão agora do Super Bowl, que é a final do campeonato profissional. Então, assim, temos muito casos de brasileiro que não sofreram preconceito, perdão. Se ele tem a capacidade de ajudar o time, ele é mais que bem-vindo. Agora, para finalizar, você já pensou em trocar e desistir desse esporte ou você sempre teve essa paixão pelo futebol americano? Assim, se a gente fala que a gente nunca pensou em desistir, a gente estaria mentindo. Acho que qualquer pessoa que faz qualquer atividade que demanda muito foco, muito desempenho, pensa em desistir, seja um professor, seja um atleta, qualquer profissão. Mas aqui nos Estados Unidos é basicamente o contrário. Tem muito aluno que joga mais de um esporte. Ao invés de desistir de um, ele adiciona outro na sua grade curricular. Então existem jogadores que são muito bons no basquete e no futebol americano. A gente tem o caso mesmo hoje do LeBron James, que ele é hoje o melhor jogador da NBA de basquete, que quando ele saiu da escola, ele poderia ter decidido em ser jogador profissional de futebol americano ou basquete, porque ele seria titular nas ligas profissionais dos dois esportes. Então, assim, não faz parte da cultura americana desistir de um esporte. Eles basicamente jogam todos que eles conseguem. Ah, entendi, que legal. É isso, muito obrigada pela presença, Igor, e boa tarde. Boa tarde, Igor. Em sua cidade possui muitos times? Boa tarde. Eu costumo dizer que toda cidade tem pelo menos 10 times de qualquer esporte aqui nos Estados Unidos. Isso se deve ao fato porque toda escola e universidade tem um time
Além dos times profissionais, que basicamente toda grande cidade aqui nos Estados Unidos tem pelo menos um. A gente tem o caso de Los Angeles, por exemplo, que tem 2 times. Aqui em Miami mesmo, que é perto da região que eu moro, a gente tem o Miami Dolphins, que é um time profissional, que hoje não está muito bem, mas já teve seus dias de glória. Mas toda escola tem. Geralmente aqui as escolas públicas e particulares têm uma equipe de futebol americano, tem uma equipe de basquete masculino e feminino, tem uma equipe de soccer, que é o nosso futebol aí brasileiro, tanto masculino quanto feminino. Então assim, qualquer esquina que você vê uma escola aqui, se você entrar, você vai ver um ginásio, você vai ver um campo de futebol americano, porque toda escola dá aquela estrutura para que tenha uma equipe mesmo e que a escola consiga montar um time completo. Você acredita que o futebol americano vem se tornando mais famoso em outros países ao longo do tempo? Com toda certeza. Eu acho que todos os esportes americanos hoje eles estão mais incluídos em outras culturas. A gente vê mesmo aqui o caso da China. A China hoje é o segundo maior mercado de basquete e futebol americano no mundo. É o país que mais acompanha depois dos Estados Unidos. Os jogadores vão para a China fazer eventos e lotam ruas, arenas. No Brasil isso vem chegando bastante até. O futebol americano ele já é um pouco famoso, o basquete ele ainda é um pouco mais. Mas é muito difícil o caso do Brasil, porque o futebol vai ser para sempre a paixão nacional, vai ser o carro-chefe dos esportes no país. O futebol americano ele vem entrado muito, né, nas noites. Hoje o canal ESPN ele transmite muitos jogos, transmite a temporada inteira até a final e tem uma audiência muito boa. Mas ainda assim o esporte é muito conhecido justamente pelo Super Bowl, que é o jogo final que tem os comerciais mais caros do mundo, que tem o show de intervalo, que geralmente vão artistas que estão no auge, como Beyoncé, Bruno Mars, Lady Gaga, a Demi Lovato cantou esse ano, a Shakira também cantou esse ano. Então assim, é um esporte que está saindo dessa cultura pop e agora realmente as pessoas estão se interessando pelas regras e pela forma de jogar. E a sua família, ela sempre te apoiou nesse esporte ou você passou alguma dificuldade? Olha, quanto à família, sempre tem aquele medo, porque o futebol americano ele tem aquela fama de ser um esporte violento, né? Por mais que quando a gente preste mais atenção no esporte, conhece mais do esporte, a gente vê que tem todos os equipamentos para que os atletas não se lesionem. Hoje as lesões no futebol americano basicamente são as mesmas do futebol que a gente conhece no Brasil. Se deve ao fato de desgaste muscular, cansaço ou ter caído de mau jeito, mas não aquelas pancadas. Hoje os equipamentos eles protegem basicamente 100% o jogador. O jogador ele joga de capacete, proteção bucal, proteção no ombro, no peito, nas costas. Então assim, é bem protegido. Mas assim, a família apoia nos momentos de adaptação. Basicamente todos os atletas têm aquela dificuldade por estar entrando no novo esporte, conhecer todas as regras, conhecer todas as maneiras de jogar, todas as táticas. Então assim, o apoio da família é muito importante. Se a família fala para o atleta desistir, é muito difícil do atleta conseguir continuar, a não ser que ele goste muito do esporte, tenha uma determinação muito grande, passe por esse obstáculo que é o apoio da família. Obrigada, Igor. Novamente eu agradeço muito o espaço que vocês estão dando, não só para o futebol americano, mas para mim também. E qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, eu estou disponível e se precisar novamente, a gente está aí. Um abraço. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e tenham uma boa tarde. Tenho certeza que, assim como eu, vocês gostaram de acompanhar essas curiosidades, informações e também a entrevista com o Igor Abreu. O New Sport deseja a vocês um bom dia e é isso. Até logo. Tchau.